Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou aqui no domingo, dia 15 de janeiro de 2017, às 5h30, onde Deus colocou no meu coração nessa tarde em compartilhar com você um trecho bíblico da palavra do Senhor. Uma palavra que eu tenho certeza que vai edificar as nossas vidas e o Senhor falará comigo e contigo nessa tarde. Livro de Marcos, capítulo 5 e o versículo 21, diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha. Ele impunha as mãos, para que sare e viva. Versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Amados, nós estamos aqui diante de uma palavra gloriosa, porque a palavra de Deus é a palavra que edifica, a palavra que nos traz a referência de tudo aquilo que nós precisamos para nossas vidas. E o Senhor Jesus Cristo estava aqui, por onde ele passava, ele arrebatava multidões, multidões queriam, tinha sede de ouvir a sua palavra, porque a palavra de Jesus é mais doce que o mel. A palavra de Jesus, ela purifica a alma, ela purifica o espírito, e as pessoas tinham sede e necessidades de ouvir Jesus falar. E a palavra, o trecho ao qual nós lemos de Marcos capítulo 5, versículo 21, narra a história de um principal da sinagoga, de um homem por nome chamado Jairo, um homem muito importante, ou seja, um homem religioso, extremamente religioso, mas a sua religião, ou seja, a situação que ele se encontrava, não conseguia resolver o problema que ele estava diante da frente dele, ou seja, a sua filha estava doente, estava moribunda, e nada podia solucionar aquele problema, nada conseguia fazer com que a filha dele tornasse a ter a saúde, a plena saúde. E ele, ouvindo falar de Jesus, vai ao encontro de Jesus, e indo ao encontro de Jesus, se prostra ao pé dele e começa a adorar, dizendo: Mestre, se tu ao menos colocar as mãos sobre a minha filha, eu rogo-te que impõe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Nós sabemos muito bem que essa filha dele estava muito enferma, muito doente. Talvez ele tentou de todas as formas, ou de diversas formas, procurar solucionar o problema da sua filha, mas não conseguiu. Eu entendo aqui nessa tarde, no princípio dessa noite, que muitas vezes nós não entendemos o porquê estamos diante de algumas dificuldades. Nós não entendemos porque nos encontramos de algumas adversidades. E nós não entendemos por que estamos passando por aquilo, mas nós devemos compreender que Jesus é a solução para todo e qualquer problema. O ser humano, ele tem um vazio dentro dele que é do tamanho de Jesus. Só ele preenche o seu ser, só ele preenche a nossa alma. E Jesus, agora indo ao encontro da filha de Jairo, ele depara com uma multidão que vinha ao contrário, porque Jesus estava, a palavra vai dizer que a multidão estava junto de Jesus. Você andar sozinho, você anda muito mais rápido. Você andar com multidão, você tem que esperar os mais velhos, você tem que esperar aquele que tem a debilidade física para poder se locomover. Então Jesus não foi rapidamente resolver o problema de Jairo. Jesus estava indo, mas com a multidão. Ou seja, eu entendo que ele ia aqui devagar, ele estava caminhando até o encontro daquela filha de Jairo, e ao caminhar ao encontro da filha de Jairo, não sabemos quanto tempo demorou até ele chegar à casa de Jairo, mas sabemos que ao longo do caminho encontrou-se, deparou-se com outras situações, se deparou com a mulher de fluxo do sangue, a mulher que estava ali sofrendo há 12 anos, ou seja, ele demorou algum tempo até chegar à casa de Jairo, e nós sabemos bem que antes dele chegar à casa de Jairo, aonde nós lemos no versículo 35, vinha uma outra multidão dizendo: Olha, Jairo, para que você está enfadando mais o mestre? A sua filha está moribunda, a sua filha morreu, a sua filha, ela já está morta. Para que enfadar mais o mestre? Quantas das vezes nós nos deparamos diante dessa situação? Quantas vezes, quantas pessoas diz: para que a igreja? Para que ouvir a palavra do Senhor?
Para quê? Para quê? Não tem solução mais para o teu problema. Não tem mais, isso não muda mais. É o fim. Desista, pare. Quantas palavras negativas nós escutamos diariamente? Quantas palavras negativas nos deparamos diariamente? Mas eu tenho a palavra de Deus para você nessa tarde. Não desista, não pare, continue, persista, insista. Não desista quantas situações venham adversas para fazer com que você desista. Esses homens aqui se depararam com Jesus e com Jairo e disse: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido isso, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Quantas vezes as pessoas tentam fazer com que nós venhamos desistir? Não desista do seu projeto. Não desista do seu sonho, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos que estão nas drogas, estão no álcool, estão na prostituição, não desista. É a palavra do Senhor para nós nessa tarde, não desista, crê somente, porque essa filha já estava morta, a palavra diz que ela estava morta. E aí Jesus vem com a palavra dizendo: não temas, Jairo, não temas, crê somente, creia no Senhor. E nós sabemos muito bem que quando Jesus chega à casa de Jairo, ele se depara com a multidão que estava ali a lamentar e a chorar. E aí a palavra de Deus nos diz no versículo 37, e ele não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, ele viu o alvoroço dos que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Versículo 40. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. Ou seja, Jesus chegou. E sabe o que aconteceu? As pessoas zombaram de Jesus. As pessoas riram de Jesus, porque Jesus disse que a menina não estava morta, que a menina estava dormindo. E aí começaram a rir de Jesus, porque no olhar natural era verdade, ela estava morta. E aí chega alguém dizendo: não, ela está dormindo, ela não está morta. As pessoas zombaram de Jesus. Quantas pessoas zombam de mim? Quantas pessoas zombam de você? Zomba da sua fé. Zomba porque você está há não sei quantos anos, 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, e nada acontece, e o seu milagre não chega. Ei, Jesus aqui, na hora que ele chegou, ele não permitiu que as outras pessoas entrassem. A palavra faz questão de dizer: ele permitiu que o pai, a mãe e os discípulos que estavam com ele entrassem, e o resto ficou para fora. Sabe o que eu aprendo aqui? Você precisa colocar essas pessoas pessimistas, ou seja, não dar ouvido a essas pessoas pessimistas, coloca para fora. Não dá ouvido a essas pessoas com palavras negativas, com as palavras que querem te colocar para baixo, fazer com que você desista. Não desista dos seus projetos, não desista do seu sonho. Quantas das vezes nós nos deparamos com essa situação e Jesus tomou a mão, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Ou seja, quando o seu milagre acontecer, as pessoas irão olhar: é ele mesmo? É ela mesmo? Eu não acredito. Estava tudo perdido na vida dela. Estava tudo perdido na família dela. A vida dela estava destruída financeiramente, conjugalmente, espiritualmente, socialmente. Era uma família disfuncional, uma família que não funcionava. E quando ver o milagre acontecendo, eles vão se espantar. Mas não pare, não desista, persista. Quantos estão desanimados na fé? Quantos não têm mais esperança? Eu não sei porquê,
Nessa passagem, faz questão de dizer que a mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos que sofria. E a palavra faz também questão de dizer que a menina, ela tinha 12 anos. Eu não sei quanto tempo você está a esperar o seu milagre, mas eu sei de uma coisa: o Senhor Jesus Cristo, Ele tem vitória para a sua vida. Fique com essa palavra. Continue orando conosco. Continue orando pela família Sena, que carece das suas orações. E fique com Deus.